Olá, Danilo. Muito boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Todo Dia News. Vamos falar de esportes e vamos começar falando de adrenalina. Isso mesmo, porque no último final de semana aconteceu o Ultimate Drift ali em Piracicaba, na pista ali próximo a Luiz de Queiroz, foi onde aconteceu a prova. E o Rafael Alves traz detalhes sobre o evento. Olá, boa noite! A temporada 2023 do Ultimate Drift deu início no último fim de semana em Piracicaba. Durante o sábado, dia 1 e o domingo, dia 2, mais de 6 mil pessoas puderam acompanhar as mais incríveis manobras dos 66 pilotos inscritos na competição. Um recorde de inscrição, viu, pessoal? Na categoria principal foram 43 pilotos e na Light foram 23. Vinícius Trindade, lembra dele? Aqui de Americana, foi entrevistado pela nossa equipe na semana passada. Foi o 8º colocado. Parabéns, Vini! Estamos aqui na torcida para as próximas etapas, hein? Na categoria principal, o grande vitorioso da rodada dupla foi o piloto gaúcho Matheus Sartor, que teve boa apresentação nas duas etapas e pegou a frente da tabela e largando bem nesse início de campeonato. Na categoria Light, a vitória foi para Lucas Medeiros Silva, acreditem só, com apenas 14 anos de idade, natural de Brasília. O campeonato ainda tem mais 5 etapas. A próxima será nos dias 20 e 21 de maio, e a disputa acontece em Nova Rita, no Rio Grande do Sul. O Ultimate ainda terá passagens por Londrina, no Paraná, Penha, em Santa Catarina, e encerra na minha terrinha, Ribeirão Preto, em novembro. Bom, mais informações a gente traz aí durante a semana. Um abraço, até mais. É muita adrenalina, não é? É muita adrenalina esse tal do drift aí, é muito bacana. Vamos virar a chave e falar de Libertadores da América, porque ontem nós tivemos o fechamento da primeira rodada da Libertadores da América, nessa primeira fase, aliás, dessa fase de grupos. Já é a terceira fase, né, da Libertadores da América, mas é a fase de grupos. E os resultados de ontem foram o seguinte. Vamos conferir aqui os resultados, portanto, desta quinta-feira. O Corinthians foi até o Uruguai e venceu o Liverpool por 3-0. O Atlético Mineiro, que jogou em casa, e perdeu para o Libertad por 1-0. Aliás, o Cudê, técnico do Atlético Mineiro, tá na corda bamba, hein? O Moragas empatou com o Boca Juniors em 0-0 e o Melgar empatou com o Olímpia em 1-1. Esses os resultados de ontem, portanto, da Libertadores da América. O grande destaque ficou para a equipe do Corinthians, que foi até o Uruguai e venceu o Liverpool por 3-0. O técnico Fernando Lázaro falou sobre a vitória do Timão jogando no Uruguai. Uma partida que a gente começou bem, dentro da ideia de jogo, e fez os primeiros 10 minutos muito bem, controlando o jogo e construindo. E depois, é claro, da lesão ali, tivemos que fazer uma substituição no início de partida e a equipe se perdeu um pouco a partir dessa primeira troca e demorou para conseguir se reajustar no jogo. Estava tendo dificuldade na primeira saída e aí o Michael veio para um plano mais atrás e o Rony se adiantou um pouco no campo para a gente conseguir circular melhor a bola e foi reentrando ao longo da primeira etapa no jogo, mas não conseguiu produzir da forma como gostaríamos. Fabian fazendo um gol no final da primeira parte, importantíssimo, muito bom, grande atuação. E depois no segundo tempo, sim, aí conseguimos reajustar e reorganizar a ideia da nossa circulação, da nossa primeira construção, e aí conseguimos reassumir o controle do jogo já desde o início novamente da segunda etapa, e criando situações e definindo o placar. A entrada do Cantillo deu o ritmo da circulação de bola que a gente perdeu ali depois no momento do primeiro tempo. O Renato ainda não temos clareza do que foi. No momento que ele apoiou, pisou, sentiu incômodo no joelho. Vamos aguardar ainda para avaliações aí futuras e que sejam o menos grave possível. O Corinthians volta a campo no próximo dia 12 pela Copa do Brasil e vai jogar lá em Belém contra o Remo pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Pela Libertadores da América, o Corinthians volta a campo contra o Argentino Júnior no dia 19 às 9h30 da noite na Neoquímica Arena. Ainda sobre futebol sul-americano, ontem também tivemos o encerramento da primeira rodada da fase de grupos aí da Copa Sul-Americana. Vamos conferir os resultados, portanto, de ontem da Sul-Americana.
O Huracan goleou o Guarani do Paraguai por 4-1. O Magallanes empatou com o Botafogo em 2-2. O técnico do Botafogo, Luiz Castro, foi cercado pela torcida botafoguense da chegada ao Rio de Janeiro. O Taquari foi goleado em casa para o RB Bragantino por 4-1. Aliás, um gol olímpico nesse jogo aí do Bragantino. O São Paulo foi até a Argentina e bateu o Tigre por 2-0. E o Puerto Cabello perdeu em casa, hein? O Puerto Cabello perdeu em casa para o Tolima por 2-0. O destaque também dessa Sul-Americana foi o São Paulo, que foi até a Argentina, venceu o Tigre por 2-0, como nós dissemos, e o Rogério Ceni, técnico do São Paulo, analisou a vitória. Eu acho que foi um jogo equilibrado na primeira parte, realmente, né? Nós com oportunidades, eles com muitas bolas paradas, cedemos alguns escanteios, até por erros de passe. Fizemos alguns ajustes no intervalo, o time acho que melhorou bastante, mesmo sendo com os mesmos jogadores, o time melhorou bastante. O Erisson também começou a segurar mais a bola, ter mais a bola, não só pelos gols, mas eu acho que começou a reter mais o jogo à frente, dando tempo da gente sair. E nós conseguimos, acho que merecemos o resultado, poderíamos ter feito, acho que mais gols até depois desses primeiros gols. O Tigre veio um pouco mais para frente, tirou um homem de trás, botou mais um homem de frente, a gente segurou com a linha de 5, depois trocamos o meio campo todo, né, com Mendes por Luan, Marcos Paulo por Nestor, Rato por Alisson, os dois já estavam amarelados e o árbitro tinha um apego muito grande ao cartão amarelo, né? Então, eu acho que o time ao todo foi bem. O Michel Araújo é um jogador que eu já enfrentei quando estava no Flamengo, quando no Fortaleza. É um jogador que observa há muito tempo e nós tivemos a felicidade de conseguir fazer essa negociação com o Fluminense. Ele não é a posição de origem dele, ele já jogou poucas vezes nessa função. Como o Beraldo cobre muito bem o espaço, ele consegue avançar bastante. Não é o ideal, nós queríamos, vocês todos sabem, devido à lesão do Wellington, nós procuramos um lateral esquerdo. Infelizmente nós perdemos o Jamerson, que era um jogador que nos interessava. E nós estamos tentando equilibrar a equipe. Jogamos com o lateral direito de origem, jogamos com um jogador que tem facilidade de vir para o meio, que é o Michel. Jogador que joga em todas as posições. O tricolor do Morumbi volta a campo pela Sul-Americana no dia 18, às 9h30 da noite, contra o Puerto Cabello, no Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. Ainda sobre o futebol paulista, não é? Final de semana tem final do Campeonato Paulista, gente. Olha só, hein? Palmeiras e Água Santa voltam a se enfrentar domingo às 4h da tarde no Allianz Parque. O primeiro jogo aconteceu lá na Arena Barueri, deu Água Santa por 2-1. Portanto, no jogo de domingo, o Palmeiras tem que vencer por 2 gols de diferença. Se vencer por 1 gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Se empatar ou perder, o Água Santa, o Netuno, será o campeão paulista da temporada. O Palmeiras anunciou no começo da tarde de hoje que vendeu até o final da manhã 39.400 ingressos para essa final do Paulistão. A partida está marcada para domingo, só para confirmar, às 4h da tarde no Allianz Parque. Danilo.